Bom dia. Essa apresentação era para ser eu e o Alexandre, ele não pôde vir, está com um problema na perna. Mas vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho das nossas APIs de catálogo e de gestão de pedidos e como que um seller faz para fazer toda essa integração, né? Então, aqui está a nossa agenda. Basicamente, vamos falar sobre a nossa Open API. Vou trazer alguns números. Vou desmistificar o nosso throttling. O Jesus falou bastante ali sobre o erro 429, Too Many Requests, então vou trazer um pouquinho como que a gente usa ele. Também vou falar dos passos para você, como seller, integrar o seu catálogo no nosso sistema. Vou trazer também, como que o seller pode fazer a integração do pedido no seu ERP, a atualização desse pedido após a integração. E se você quiser integrar conosco, vou mostrar o passo a passo. Bom, quais são os números da nossa API hoje? Hoje, a gente, em um dia calmo, mais ou menos, a gente tem mais de 23 mil SKUs sendo cadastrados por dia dentro da nossa API, mais de 13 mil pedidos sendo integrados ou atualizados, e hoje a gente tem mais de 8 mil sellers plugados na API. Não são todos que utilizam a API diretamente, mas a gente tem algumas integrações que a gente fez de forma ativa do nosso lado, mas já jogando a regra de negócio toda na API. A Vtex, por exemplo, já fez a integração direta com a nossa API, mas a Tray, por exemplo, tem o webhook que a gente recebe informações de atualização de lá e joga direto para a API, de forma a centralizar as regras de negócio. Bom, dentro dessa brincadeira toda, a gente tem, mais ou menos, nesse dia calmo, uns 15 milhões de requisições acontecendo durante o dia. E desses 15 milhões, 6,4 são de códigos de erro. Então, como que eu posso ter uma API com tanto erro, né? Vamos entender um pouquinho aí, aprofundando nesses erros. Bom, hoje a gente tem uma taxa muito alta dentro desse código de erro de limite de requisição. Então, 92,5% dessas requisições que acontecem são too many requests. A gente falando para você que você excedeu o seu limite de requisições na nossa API. Em torno de 5%, 4,5% são requisições mal formatadas, ou seja, quando você faz o envio de uma requisição, faltando um campo ou alguma coisa parecida. 404 tem 2,5% aproximadamente, que é quando a gente não encontra o recurso que você está procurando. E outros erros está na faixa de 0,5%. Bom, como que fica a performance do nosso sistema nesse dia calmo, né? Aqui eu trouxe um gráfico em escala logarítmica de tempo. No eixo das abscissas e no eixo das ordenadas a gente tem a quantidade de requisições. Bom, a nossa média, a nossa mediana, 50% das nossas requisições acontecem em menos de 16 milissegundos. 95% das requisições estão acontecendo em 430 milissegundos e 99% em 1,8 segundos. É um tempo alto para um dia calmo. A gente sempre trabalha para melhorar isso daí, mas acontecem algumas requisições, às vezes, que a gente leva muito tempo devido a algumas dependências que a gente tem internamente. Hoje, as dependências que a gente tem na nossa API é basicamente o banco de dados, em sua grande maioria, mas a gente faz algumas chamadas externas também, que daí tem timeout e outras coisas, e outras validações que podem estar elevando esse tempo. Agora, então, como a gente viu que a gente tem muito erro referente a Too Many Requests, eu trouxe aqui para a gente desmistificar um pouco do que é esse throttling que a gente tem na API. O que é, como que ele funciona, por que ele existe, e se existem boas práticas de utilização dele ou não. Como que a gente convive com isso, né? Bom, o que é? Ele foi uma forma que a gente encontrou de limitar os acessos a um dado recurso na nossa API, para que a gente possa dar os recursos de forma igualitária para todos os sellers. Bom, como que ele funciona hoje dentro do nosso sistema? Qual que é a regra que a gente utiliza? Bom, hoje a gente faz esse bloqueio
por seller e por endpoint. Então, a gente vai ter uma segregação dessa forma. Seller ID com verbo e endpoint separados. Se eu estourar cada valor desse daí, cada combinação dessa, vai me dar um valor na contagem, e se eu estourar, eu vou receber o código de erro 429. Bom, e os meus GIFs não apareceram. Antigamente, como que funcionava? A gente tinha 3 planos, Gold, Silver e Bronze, e a gente distribuía os sellers entre eles. A gente ficava também migrando os sellers entre os planos sob necessidade. Então, se um seller H, precisasse de mais acesso aos recursos, a gente migrava ele para o Silver ou para o Gold. Hoje, a gente não tem mais, a gente tem esses grupos ainda dentro do sistema, mas todo seller está no plano Gold. Por que isso, né? É uma forma, por que ele existe, né? E por que disso? Basicamente que a gente quer dar um recurso igual para todos os sellers. Então, eu não quero que um seller muito grande consuma muito mais recurso do que um seller pequeno possa vir a consumir. É basicamente esse o motivo que a gente tem esse cara colocado aí na nossa API. A gente não quer prejudicar o pequeno para dar só para o grande, né? E vice-versa. Bom, existem boas práticas de utilização disso? Sim, vamos lá. Como que funciona hoje dentro da nossa API? Agora eu vou começar a entrar um pouco mais nos endpoints e nos payloads. A gente tem, dentro da nossa API, esse endpoint API /endpoint limit. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar o nome, que é composto pelo verbo do HTTP, mais o endpoint. E a gente tem aqui embaixo o request by minute, que está em 180, e o request by hour. Esse request by hour a gente não usa mais, porém a gente deixa aí na API para manter a retrocompatibilidade. Se algum seller já implementou, a gente não pode tirar. Dando sequência, a gente pode observar aqui que o nosso put de preço está com um limite de 180 por minuto. Isso não parece pouco para vocês? Parece, né? Eu tenho 180 atualizações de preço por minuto. Se eu tenho um catálogo de 70 mil e preciso atualizar tudo, vou levar uma eternidade. Bom, como que eu faço, então? Se a gente for olhar lá no endpoint de preço, a gente tem que esse cara aceita, ele aceita exatamente 100 itens de atualização por envio. Então, se eu fizer a multiplicação, eu tenho 18 mil atualizações de preço por minuto. Então, é um número significativo para quem tem um catálogo razoável. Bom, agora eu vou entrar na parte de quais são os passos para fazer a integração do catálogo. Vou falar um pouco das categorias, produtos, SKUs e como fazer uma atualização de preço e estoque de maneira rápida, apesar de eu já ter dado um spoiler aí. Vamos lá. Eu criei aqui um passo a passo bem simples, né? Então, basicamente, a gente precisa fazer a criação da categoria, depois do produto, depois do SKU, e depois sempre manter o preço e o estoque atualizado. Bom, como que eu vou lá fazer o cadastro da minha categoria? É bem simples o endpoint também, API /category, ele é uma lista, então eu posso fazer o cadastro de toda a minha estrutura de categorias, ele tem a estrutura de árvores, então se você observar no payload que eu trouxe aqui, eu estou cadastrando 2 categorias, uma filha da outra, no caso o IDB, nome de brinquedo, e IDBR, brinquedos redondos, com o pai como sendo o brinquedos, né? Então a gente já montou aí uma estruturinha de pai e filho. Bom, essa é a primeira novidade que a gente está trazendo aqui para vocês. Hoje, toda categoria nova que você cadastrar dentro da nossa API não precisa mais de depara via portal do Integra Commerce. Antes, a única forma de você fazer essa integração do seu produto no sistema do Magazine Luiza era entrando, trazendo a sua categoria para dentro, mas você ainda tinha a dependência de ir lá no portal do Integra Commerce e fazer o depara manual. Isso aí não precisa mais acontecer. Basicamente, você cria a categoria, que a gente já lida com isso automaticamente. E depois a gente vai para a criação do produto. Vamos seguir.
Também é bem simples, aqui eu trouxe o mínimo que a gente precisa no payload de produto para fazer a criação dele. Ele tem um limite de 120, ele é bem pouco, mas eu posso cadastrar mais ou menos 172 mil produtos dentro de um dia. Para você fazer a sua integração completa, hoje demora um pouquinho, né? E, no caso, a maioria dos campos é opcional. Daqui a pouco eu vou mostrar o payload completo, mas aqui eu estou criando um produto bola, que tem o ID de produto bola 123. Guardem esse ID porque a gente vai usar mais para frente na criação do SKU. Eu estou trazendo um código também para esse produto de bola 123, que é o mesmo, pode ser o mesmo. A marca é sempre obrigatória. E o NBM, Origin e Number também é bom a gente sempre colocar. A categoria, se eu não colocar a categoria, eu não subo o meu produto, então é um campo obrigatório. Bom, aqui eu trouxe já o payload completo. Vocês podem observar que a gente tem os campos garantia, que é em meses, e o parâmetro também é active. A gente tem aqui também mais duas entidades aqui. O atributos, que é o atributo de produto, né, que é basicamente o tipo e o valor, é uma chave valor. E a gente também tem esse Marketplace Structures, mas que diabos é isso daí, né? Eu estou colocando um ID e um nome de categorias que me parece ser a mesma coisa das categorias ali de cima, né? Bom, esse Marketplace Structures é uma forma que a gente tem, bem antiga, de fazer o depara sem precisar entrar no site do Integra Commerce. Como que eu busco essas informações, então, lá do Marketplace Magazine Luiza? Basicamente, eu posso fazer um GET nesse endpoint de Marketplace Structures, passando o parent ID igual a 0. No Magazine Luiza, a gente não tem estruturação estrutura de árvores nas categorias. E ele vai me trazer, basicamente, uma lista de todas as categorias do Magazine Luiza. Essa lista é paginada, mas por página igual a 100, a gente vai trazer todas. Bom, então eu vou, basicamente, para fazer o depara de categorias no cadastro do meu produto, basicamente eu copio esse valor, que está aqui nesse payload retornado. Vou copiar ali o MGL BR, brinquedos, e vou colocar aqui no Marketplace Structures. Eu já vou fazer o depara da categoria B, brinquedos, para a categoria MGL BR, brinquedos. Aqui tem uma dica rápida. Se você faz isso uma vez, você não precisa fazer mais. Então, os próximos produtos que você cadastrar fazendo esse depara, não precisa mais enviar essa estrutura. E se você mandar qualquer outra categoria aqui, se esse depara ainda não existir, ele vai ser criado, mas se ele já existir, se já existe um depara para aquela categoria, ele também não vai ser criado. A gente só faz isso uma vez. Bom, vamos dar sequência aqui, vamos criar o nosso SKU. Agora eu vou fazer a minha unidade de estoque, né? Então, basicamente, tem alguns campos que são muito importantes aqui. O nome e a descrição, que é o que vai para a vitrine de fato. Então, é importante que eu tenha um nome legível, não um código ou alguma coisa assim. E dentro da minha descrição, é bom eu não colocar, por exemplo, tags HTML, que elas vão ser removidas na hora de ser enviada para o Marketplace. Bom, os campos de altura, largura e comprimento, todos são em metros, e aceita esse ponto flutuante. E o peso sempre em quilos também. Tome muito cuidado na hora de fazer esse cadastro, porque se você cadastrar errado, ou cadastrar em outra unidade de medida, o seu cálculo de frete pode dar com um valor muito divergente. A gente também tem aqui a parte dos status, variação, ID de SKU e ID de ARP. Geralmente a gente recebe o mesmo valor no ID de SKU e ARP, o ID do produto que a gente criou anteriormente, o código do EAN, o NCM, o SBN caso seja um livro, e aí, mais abaixo, a gente vê aí a estrutura de preço e estoque. E sobre o preço é importante lembrar que a gente tem uma trava referente a preço de pressupor dentro do primeiro envio. Se é a primeira vez que eu estou fazendo esse envio, esse SKU pode não subir caso
o preço D seja 50% ou menos do que o preço por. Eu não sei se essa regra é excludente ou includente, mas tem essa validação sim. Sobre as URLs de imagem principal e a lista de imagens, é importante ressaltar que, se você usa uma imagem com expiração dentro da URL, é importante sempre manter atualizado e atualizar o mais rápido possível essa imagem antes dela expirar, porque ela demora um pouquinho para refletir tanto no portal do Integra Commerce quanto no Magalu. E com relação a atributos, eu também posso fazer o cadastro de atributos de SKU. Esses são os atributos que aparecem lá no site do Magalu, mas eu também tenho que fazer um depara. E essa é uma outra novidade que a gente traz aqui. A gente ainda não fez a automação do depara de atributos, não é automático, mas você pode estar fazendo o depara via API, que antes nem existia, era somente via portal do Integra Commerce. Então, como que eu faço isso? Bom, basicamente, bater nesse endpoint, fazendo uma busca pelos atributos que o Magazine Luiza usa hoje. Então, eu vou pegar lá tudo que existe no Magazine. ID 317, o que me interessa é a cor para esse SKU. Então, eu vou pegar o ID 320 Color, e como essa é uma busca paginada, eu posso fazer o rastreio ou salvar essa estrutura inteira dentro do meu sistema, enquanto eu estiver fazendo a integração. Bom, depois eu posso fazer um post no mesmo endpoint, tirando aqueles parâmetros, com o nome do atributo que eu estou cadastrando no meu SKU. Vou voltar um pouquinho para a gente lembrar, que era o cor base, né? O valor branco, mas aqui eu posso estar colocando vários outros atributos, cor base branco, cor base azul, cor base preta e assim por diante, e fazer o depara deles aqui nesse endpoint. Bom, fazendo esse depara, eu tenho que cor base sempre vai ser uma cor lá no site do Magazine Luiza. Como que isso vai aparecer lá para mim? Vai aparecer basicamente dessa forma. A cor eu posso subir uma imagem, vai ser a cor as duas cores do item, né? E eu vou selecionar dessa forma. Caso seja um tamanho de roupa ou de sapato, aparece uma listinha de combo box. Bom, dando sequência então, como que eu faço para fazer a atualização de preço e estoque sempre de forma efetiva, né? A ideia é que sempre que você teve uma atualização, trouxe um pedido para cá, ou recebeu uma carga nova de produtos, faça uma atualização desse estoque ou desse preço. E o endpoint é muito simples, o de preço vocês já viram anteriormente, é basicamente mandar o preço D e preço por, com o ID do seu SKU dentro de uma lista. Você pode mandar até 100 por lista e com limite de requisição de 180 em ambos. Então, eu posso fazer 18 mil atualizações por minuto. Se eu tenho um catálogo de uns 100 mil, basicamente, em uns 5 minutos eu faço todo esse envio aí. Beleza. E agora, vamos falar um pouquinho de pedidos. Como que eu faço para trazer um pedido de forma rápida, sem ter dor de cabeça para o meu ERP? Bom, no Integra Commerce hoje a gente usa um sistema de filas de notificação. Como que funciona essa fila de notificação? Basicamente, toda vez que um estado de pedido é alterado, você recebe essa notificação através do endpoint da fila do pedido na nossa API. Bom, se você já abriu um ticket conosco e perguntou sobre como fazer essa integração de pedido, provavelmente você já deve ter recebido essa imagem como resposta. Hoje ela é bem defasada, então eu já pedi para o pessoal dar uma atualizada, porque a gente já tem uma página nova de pedidos que mudou essa imagem aí. Você não vê mais, acho, essas tagzinhas não integrado e aguardando. E esse passo 3 também não deve ser utilizado. Basicamente, como que funcionaria? Eu tenho que ir buscar esse item de notificação na minha fila, e depois fazer um put para falar, remove esse cara daí, porque eu não vou mais precisar consumir ele, porque eu já vou dar sequência no andamento do meu pedido. Logo na sequência, eu faço um get no meu pedido, busco ele, integro no meu sistema, e depois faço um put para falar que eu estou processando esse pedido já, e que o Integra Commerce não precisa mais se preocupar.
É importante lembrar também que quando a gente sabe que ele está em estado de processando, internamente a gente fica menos preocupado. A gente tem um contador lá falando para a gente quantos pedidos não estão integrados. Então, se você fala que ele está processando, a gente já exclui esses pedidos não integrados desse número. Vamos lá. Eu separei aqui em 3 passos essa parte inicial da integração do pedido no meu sistema. Então, a gente vai lá fazer um get no order queue, um put e um get put no order. Basicamente, como que eu vou fazer esse get no meu order queue? Ele traz exatamente essas informações aqui para mim, eu não excluí nada. Ele vai me trazer o ID do item de notificação, um ID do pedido que aconteceu no Marketplace, um ID de sessão que eu não preciso considerar, também a data de inserção e o estado que eu estou buscando. Sobre o status, é importante também ressaltar que a gente tem três status para buscar nesse endpoint, que é o new, o approved e o cancelled. Quando a gente fala do status new, quer dizer que esse pedido acabou de entrar no nosso sistema, mas ele não tem o pagamento confirmado ainda. Então, se você integrar no seu sistema, pode ser que você tenha que vir a cancelar ele, porque a gente não vai mais dar andamento nesse pedido. O cancelled, quando existe o cancelamento, você pode integrar no seu sistema. E o approved, já aconteceu o pagamento, você pode integrar dentro do seu sistema sem preocupação nenhuma. Beleza. Aqui é importante a gente pegar só 2 parâmetros, o ID do pedido e o ID do item da fila, né, da notificação em si. Por quê? Porque eu vou ter que pegar esses IDs dos itens de fila e fazer uma remoção. É basicamente um put também, é uma lista de itens, então eu posso fazer em sequência. Se eu busquei 100 itens lá, eu posso fazer a remoção de 100 itens aqui e dar sequência na integração do meu pedido, porque eu já tenho as informações, o ID do pedido a ser processado. Bom, o que eu faço então agora, né? Eu vou ter que fazer um get e um put. Eu vou lá, faço um get no pedido, passando o ID que eu busquei lá do pedido Magalu. Ele vai me trazer esse payload monstruoso, que eu tenho todas as informações do pedido, dos produtos, e no caso do pedido aprovado, a informação também do pagamento. A gente tem os cabeçalhos já calculados, então total amount, frete, desconto, taxa, tudo isso é considerado e calculado hoje, referente aos itens, à lista de produtos que está vindo para esse pedido. Depois que eu busquei e fiz a integração desse pedido dentro da minha base de dados, eu preciso falar para o Integra Commerce que esse pedido já foi processado e que eu vou dar andamento para ele. Então, é basicamente fazer um put, não precisa mandar o payload inteiro do pedido, é só mandar o order status e o ID do pedido que a gente já entende e coloca esse pedido como processando. Ele não é uma lista, então é interessante que tenha algumas políticas de retentativa aí. Bom, beleza. Fiz a integração do pedido no meu sistema. Agora, como que eu faço para sempre manter atualizadas as outras informações, como nota fiscal, informações de transporte e se esse produto já foi entregue ou não. Eu também separei aqui em 3 etapas, bem rapidinho. Então, a gente tem lá o mesmo endpoint, put de order. Eu esqueci de colocar ali o ID do pedido depois do /order, nessa sequência de slides, mas é obrigatório a gente ter o ID do pedido, para a gente saber exatamente qual que é o pedido. Caso contrário, caso você não coloque, você vai tomar ou um 400 ou um 404, provavelmente um 404. Quando eu estou fazendo a emissão de nota fiscal, é importante sempre mandar essas 5 informações. O número da nota fiscal, a linha, a data de emissão dessa nota fiscal, a chave e o XML, o link do XML da DANF. Uma coisa interessante que a gente tem hoje é que todas as notas fiscais são validadas.
E essa validação vai acontecer, o seu pedido pode ficar ou com status parado, ou se ele avançar no status, pode chegar em delivered. Se essa nota não for válida, você pode ficar sem receber a comissão desse pedido, o valor desse pedido. Se você colocar uma nota fiscal válida, ele vai ser liberado naturalmente. Depois a gente tem que adicionar as informações de envio, né? Basicamente, mandando para o mesmo endpoint, só que com informações diferentes, com informações de rastreio agora. Eu vou precisar da URL do protocolo, vou precisar também da data estimada de entrega, da data com que eu coloquei no Correios. Essas duas datas são importantes porque a gente tem um diferencial aí de quanto tempo que a transportadora está levando para fazer a entrega e o nome da transportadora também, né? Aqui agora a gente tem a nossa, acho que é a última novidade que a gente tem. Se você usa o Magalu Entregas, você pode fazer a emissão das notas fiscais, das etiquetas de envio diretamente pela nossa API. Como que isso funciona? É muito simples, o endpoint é um outro, /API, /order, /shipping labels, você vai ter que mandar o formato com que você quer receber esse arquivo, e aqui é, no caso, ZPL ou PDF. O ZPL é um formato que as maquininhas que imprimem a etiqueta aceitam. Etiqueta zebra, né? Isso. E a lista de pedidos para qual eu quero fazer a geração dessas etiquetas. É muito simples, você vai, bate lá, recebe, pode imprimir e colar na sua caixa, no seu pacote, e dar sequência no pedido. Bom, e depois, não menos importante do que todos, porém mais simples, notificar a gente de que esse pedido já foi entregue para o cliente. Muitas integrações hoje não possuem essa informação, mas ela é muito importante para a gente e para o cliente final, no caso. Bom, aí, finalizando aqui, se você quiser integrar conosco, como que você faz, né? Eu conversei com o pessoal que hoje faz o onboarding do seller, então, basicamente, eles falaram para vocês entrarem em contato em atendimento.integracommerce@magazineluiza.com.br e depois você vai ser encaminhado para o grupo de onboarding e homologação. Você vai receber o acesso à nossa documentação e informações de como você vai fazer para acessar o portal do Integra Commerce e a API do Integra Commerce de um ambiente de homologação. É importante também falar um pouquinho desse ambiente de homologação. Hoje ele não está atualizado, não está na nossa última versão da API. A gente está trabalhando para isso, para trazer ou ele para a mesma versão ou para uma versão mais próxima, para que você tenha a mesma experiência na hora de fazer a sua homologação. E todo o processo ele vai ser acompanhado por um analista via telefone chamado Skype. E eles falaram também para falar o nome dele, que é o Pedro. Só que eu não coloquei aqui para não sacanear o cara. Bom, era isso, gente. Se tiver alguma pergunta... Vamos lá. Minha primeira pergunta é a seguinte. O principal erro nosso é o 429 Too Many Requisites. Não volta, não precisa. É o 429. O que os hubs, os integradores, deveriam pensar em fazer a fim de evitar esse erro? Quais sugestões você daria para eles tratarem esse problema? Bom, lá naqueles primeiros slides eu mostrei o endpoint limit, se eu não me engano, o nome dele. Ele vai trazer todos os números por verbo e por endpoint que eu tenho na API, correto? Eu sabendo disso, eu posso fazer um cache distribuído na minha aplicação e ter uma contagem para sempre que eu estiver extrapolando isso, eu espero 1 minuto. E sempre estar utilizando as formas de lista nossa. Nunca mandar uma lista com 1 ou poucos itens. Sempre que for atualizar, espera dar uma quantidade X, que é o limite da nossa lista, geralmente é 100 itens por lista, e manda tudo de uma vez só.
para a gente é muito mais fácil de processar isso e você, geralmente, se mandar em lista, não vai cair nos problemas do throttling. Assim, só para complementar aqui também, pessoal, com relação à parte do fluxo de pedidos, eu trouxe mais... aqui são as referências. Eu esqueci de tirar, essas outras duas não é o mesmo da anterior que o Jesus mostrou, mas esses payloads que eu trouxe aqui foram feitos nesse carbon.nal.sh. Então é bem legal para fazer uma apresentação. Com relação à parte do pedido, eu trouxe aqui, poxa, eu falei muito da integração da Order Queue, né, em buscar a informação dela e já falar para ele remover aquele item de lá. Eu posso fazer o contrário? Eu posso fazer por último essa etapa 2? Posso, sem problemas. Mas daí o seu workflow vai ficar muito mais longo. Por isso que a gente aconselha. Busca o item, já apaga ele dali. Se algum outro job em paralelo for buscar, ele não vai tentar processar o mesmo pedido, certo? Mais alguma pergunta? Bom dia a todos, eu sou o Regis do TrackCache. No nosso caso, a gente acaba competindo com o RP, o pedido. Porque o que a gente faz? Nós temos os clientes que usam, né, Magazine, que usam o Integra, e a gente vai atrás dos pedidos desses clientes e traz para a nossa plataforma. Então, uma coisa que a gente sente falta, sim, seria uma pesquisa por data, por exemplo, né? Porque assim, eu não fico esperando a notificação do pedido. Hoje um cliente entra para usar a minha plataforma, eu vou, pego os dados de acesso dele e começo a importar os pedidos desse cliente. Então, uma primeira dificuldade é porque a gente acaba competindo com o RP dele, por exemplo, né? Se o RP dele passar por esse processo de importação de pedido, ele importou e aí o pedido não vai estar mais visível para mim. E como a gente não tem, pelo menos até então, eu não consegui ver nenhum tipo de pesquisa por data de pedidos, qual seria assim, a melhor solução para esse cenário? Bom, a melhor solução seria você integrar, então, diretamente com o ERP. A ideia é nunca ter dois sistemas competindo o consumo da informação do pedido, especificamente, entendeu? Se você tiver como fazer esse acesso via integração no ERP do seu cliente, aí seria o ponto ideal. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom dia, meu nome é Robson, sou da Correio. Como que vocês fazem a gestão das quantidades de requisições em relação à monitoria? Você falou que num dia normal vocês têm 15 milhões de requisições. Como que vocês fazem o armazenamento, a análise de todo aquele volume de dados? Hoje, assim, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas vou responder. Com relação àquele gráfico que eu trouxe, a gente usa uma ferramenta da cloud que a gente está hoje, que é a Azure, que é o Application Sites. Então, ele traz todo o rastreio para a gente e a gente também consegue usar uma linguagem que eu esqueci o nome agora, KQL, se eu não me engano. E a gente faz queries em cima desse rastreio do Application Sites, a gente pode colocar qualquer informação sensível, a entrada, saída, a monitoramento, logs, etc. Entendeu? Então, tudo que a gente quiser, seja customizado por nós ou não, a gente tem como criar essa informação para a gente. E a gente tem rastreio até a stack trace do que está acontecendo na aplicação. Então, hoje eu consigo saber, por exemplo, a exata linha de código que uma exception, por exemplo, foi disparada. Bom, o nosso tempo terminou. Queria agradecer ao Marcel.